Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 11. Vamos ler do verso 4 ao verso 6. Quem puder ficar de pé, em reverência. 1 Reis 11, do capítulo 4 ao 6, diz assim: Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarotes, deusa dos Acidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Deus, em nome de Jesus, na tua presença nós nos colocamos agora, Pai. Eu me coloco diante de ti e te peço, Pai, a tua unção, a tua graça sobre a minha vida, para ministrar essa palavra, Pai, vinda do coração do Senhor para os nossos corações. Usa-me como um canal nesta manhã, Senhor. Abençoa a minha vida, me fortalece, coloca nos meus lábios palavras que o Senhor quer que eu fale. Não aquilo que eu esbocei, não aquilo que eu estudei, mas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, usa-me como um instrumento diante de ti. Tenho aqui agora, Pai, somente a minha vida, e entrego ela a ti nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês podem falar assim, mas como assim? Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor? Salomão foi um homem que ele deu sabedoria. Estamos aqui, meu amado, diante de alguém que, embora inicialmente andava segundo os caminhos do Senhor, alguém, meu amado, que fez o que era bom aos olhos do Pai, mas isso, meu irmão, não permitiu que ele fosse assim continuamente, que ele fosse dessa forma sempre. E temos aqui agora, Salomão é um homem que nós admiramos. A Bíblia fala que ele escreveu 3 livros. Salomão, ele recebeu de Deus uma sabedoria extraordinária, que está registrado lá em 1 Reis 4. Fala da sabedoria que ele recebeu a partir do verso 29 ao 30. Deus abençoou ele com uma sabedoria extraordinária, mais que todos os homens daquele lugar. E isso, meu amado, não fez com que ele deixasse de fazer aquilo que Deus falou para ele não fazer. Salomão amava o Senhor, ele seguia os caminhos do Senhor conforme ele foi orientado, conforme ele foi ensinado pelo seu pai. Meu amado, mas isso infelizmente, trouxe a ele um momento de decadência, trouxe a ele um momento que ele fez aquilo que desagradou ao Senhor. E eu vejo hoje isso aqui, muitas vezes nós vemos pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm uma vida no altar do Senhor, que têm uma vida na presença do Senhor, mas, certo momento, eles deixam que o coração se aparte da vontade do Pai, deixam que o coração esquece aquilo que o Senhor Deus disse. E Deus trouxe no meu coração um texto lá em Oséias, capítulo 3, o verso 3, que fala assim, olha, porque quando aquilo que você aprendeu, aquilo que você fez na presença do Senhor ontem, muitas vezes, meu amado, o que hoje na sua vida não vai fazer com que você faça a mesma coisa. Eu segui muito a Deus ontem, eu fui servo do Senhor, eu fiz a vontade dEle, mas se você, meu amado, não tiver no coração, o que nós cantamos aqui, querer estar na presença do Senhor todos os dias. Muitas vezes nós saímos do caminho do Pai, muitas vezes nós deixamos o nosso coração. A Bíblia fala que o coração de Salomão já não era mais, que na velhice o coração dele não era mais totalmente fiel a Deus. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Oséias 3 assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, eu preciso, meu amado, despertar a minha vida com o Pai todos os dias, para que eu possa guardar no meu coração os ensinamentos, os princípios e as palavras do Senhor. A minha vida com Deus, a minha intimidade com o Senhor tem que ser todos os dias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor todos os dias. Não é somente o que ontem, mas eu fui servo do Senhor. Quantos homens e mulheres de Deus, meu irmão, que foram usados poderosamente, mas hoje estão aí com o coração frio.
estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, estão fazendo aquilo que o Senhor Deus falou que não fizesse, e assim aconteceu com este homem. Deus falou para ele que não aliasse, que não se envolvesse com mulheres que não adoravam a Deus. Olha o que diz o verso 1, diz assim, a partir do versículo 1, capítulo 11, verso 1, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguires os seus deuses. E a esta se uniu Salomão com amor. A palavra do Senhor fala que Deus falou para ele: não une essas mulheres, não entre essas mulheres, nem elas entrem com vocês, ao povo lá de Israel, porque elas perverterão seus corações. Deus tinha já trazido ali claramente orientações acerca destas questões, dessas situações que Salomão, mas o povo, que os filhos de Israel não aliassem essas mulheres, ou seja, não casasse com essas mulheres, mas a Bíblia fala que Salomão uniu essas mulheres com amor. E isso foi o fim da vida dele, isso foi o fim do coração daquele homem que Deus abençoou tanto, que Deus deu sabedoria extraordinária. Meu irmão, olha como é séria a palavra do Senhor, olha como é sério. Nós saímos daquilo que Deus falou, nós saímos da vontade do Pai. Muitas vezes, meu amado, nós estamos, e a Bíblia fala que Salomão já tinha um coração envelhecido, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e diz aqui, porque sucedeu que o tempo da velhice de Salomão, no verso 4, foi no tempo da velhice dele. Ele achava que tinha vivido tudo com o Senhor, com certeza. Ele achava, meu amado, que tinha experimentado de tudo, e na velhice o coração dele já não era mais. E hoje eu quero falar para você que muitas vezes a nossa fé, meu amado, ela se envelhece. Mas como assim, pastora? No momento que nós deixamos de buscar um renovo todos os dias, no momento que nós deixamos de buscar, meu amado, uma renovação de aliança com o Pai todos os dias, uma renovação, meu amado, de intimidade, uma renovação de vida. Não é simplesmente eu aceitei Jesus num dia e eu vou na igreja de vez em quando, e eu busco a Deus de vez em quando. Não, temos que buscar essa intimidade dia após dia. Sabe por quê? Porque cai na mesmice, cai na vida rasa com Deus. E se você tem a vida rasa com Deus, meu irmão, o seu coração pode muitas vezes ser pervertido daquilo que não agrada a Deus. E quando deixamos isso acontecer, a nossa vida ela esfria com o Senhor. A Bíblia fala que o coração de Salomão que a fé dele já estava envelhecida, que foi na velhice de Salomão. E ele deixou ali envolver com mulheres que a Bíblia fala que ele não se envolvesse. E eu quero falar para você, a Bíblia fala aqui o seguinte: porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Eu pesquisei aqui, Astarote, meu irmão, era a deusa mais importante fenícia. Era uma deusa fenícia muito importante. A Bíblia fala que ela era filha de Baal, deusa da lua, da fertilidade, e Deus da sexualidade e da guerra. Misericórdia. Olha com que Salomão se aliou. Olha com que ele fez aliança. Ele juntou aquelas mulheres que o Senhor Deus falou que não juntasse. E a Bíblia fala, meu irmão, que dizem que na religião cananita ela aparecia como esposa de Baal. Olha onde que Salomão foi entrar, o que ele foi fazer, e ele já tinha recebido orientações do Senhor. Quantas orientações nós temos recebido de Deus, para não fazer algumas coisas erradas, para não comunar, sabe, meu amado, não envolver com concupiscências dessa carne, com as coisas desse mundo, com muitas vezes, meu irmão, nós não aliarmos com aquilo que desagrada ao Senhor. E eu também pensei sobre Milcom. Ele era um deus dos que os amonitas cultivavam, que eles adoravam. E ele também tinha, a Bíblia fala que era um nome dado a um demônio. Milcom era um nome dado a um demônio. Sangue do cordeiro. Nós precisamos, meu amado, olhar, e se Deus fala, se a Bíblia fala, não faça isso, não faça. Não importa o que o mundo, sabe, prega, não importa o que a modernidade fala. Está na palavra, temos que seguir.
E a Bíblia conta que Salomão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. As suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir as outros deuses. O que aconteceu? Eles alinharam essas mulheres. Que o Senhor Deus falou que ele não entrasse com elas. Que Deus falou que ele não envolvesse com essas mulheres. E no momento que ele se envolveu, elas perverteram o coração dele a ele adorar a esses deuses. A Deus, meu amado, sabe, de guerra, da sexualidade, da fertilidade, do diabo, de Baal, coisas do demônio. E porque acontece, o coração dele ele foi na velhice de Salomão. Muitas vezes nós achamos que eu sou serva do Senhor, não, nada me pega, não, comigo não tem. Meu amado, se você não estiver buscando uma renovação de aliança, uma renovação de vida com Deus, dia após dia, vida nova, o novo todo dia, uma vida de abundância no Senhor, uma vida de intimidade, a nossa fé envelhece, a nossa fé fica fragilizada, a nossa fé, meu irmão, ela fica, sabe, ela fica ali acessível às coisas do diabo, ela fica vulnerável, ela fica muito, meu amado, muito precária, e aquilo, o nosso coração é pervertido com as coisas deste mundo. Muitas são, meu amado, as sensações do mundo. Muitas são as sensações que o inimigo quer colocar no nosso coração para nos perverter contra o Senhor, para nos fazer, meu amado, seguir aos deuses dele, aos deuses deste mundo. Foi isso que aconteceu com Salomão. Ele estava na velhice, a fé dele estava envelhecida. Como está a sua fé? Como está a sua vida? Como está a sua obediência ao Senhor? Como tem andado a sua vida com o Senhor? Apesar, meu amado, do Senhor dizer para ele, cuidado, não junte essas mulheres, porque a Bíblia fala aqui que ele juntou, e das quais as nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. E desta maneira, porque ele tinha falado, o Senhor tinha explicado, elas vão perverter o coração de vocês, elas perverterão seus corações a seguir os deuses dela, e justamente essas mulheres, Salomão se uniu em amor, diz a palavra do Senhor. Cuidado com quem você está andando, cuidado com quem você está fazendo, cuidado com quem você está seguindo. E essas atitudes, meu amado, eu aprendo, que Salomão ficou ali em cima do muro, ele não saiu totalmente da presença do Senhor, mas não ficou totalmente na presença do Senhor, porque ele estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, mas ele ainda confiava, mas ele ainda sabia que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, ele estava em cima do muro. É outra coisa muito séria, eu quero falar para vocês, eu sempre falo nas minhas mensagens, temos que ser homens e mulheres posicionados em Cristo, posicionados com o Senhor. Temos que, meu amado, que não ficar em cima do muro, mas temos que ser crentes determinados. Nós temos que decidir servir e seguir somente ao Senhor. Não seguir a deuses que o Senhor Deus diz para não seguir. Mas eu não sigo outros deuses, pastora. Eu sigo somente a Deus, será que não? Deus da mentira. Deus do engano. Deus, meu amado, sabe, fica lubridiando as pessoas. Deus da preguiça. Cuidado, isso perverte o nosso coração, isso perverte a nossa alma, e nos faz, meu amado, desviar daquilo que o Senhor Deus disse, que nós não fazemos. Olha, não desvia deste caminho, cuidado, mas se meu coração estiver cheio dessas coisas, eu vou fazer aquilo que o Senhor disse para eu não fazer, e assim aconteceu com Salomão, o que foi dito para ele não fazer, e ele estava em cima do muro. E quando nós estamos em cima do muro, estamos mornos, nós somos vomitados do Senhor. A Bíblia fala em Apocalipse, do capítulo 3, do verso 15, quando o Senhor Deus mandou uma carta que João falasse à igreja de Laodiceia: eis que sois morno, não é frio e nem é quente, porque quando é morno, eu vomito, eu não consigo digerir. O Senhor Deus não consegue, meu amado, Ele não aceita, Ele não permite que ficamos em cima do muro. Temos que ser posicionados, temos que nos posicionar diante do Senhor. Eu não sigo aquilo que o Senhor Deus falou para eu não seguir. Não importa o que digam de mim, não importa a pressão que eu vou sofrer, não importa, eu vou fazer a vontade do Senhor. Salomão tinha que ter sido essa postura. Ele foi grandemente abençoado pelo Pai.
Ele foi grandemente abençoado pelo Senhor. Deus deu para ele, além de muita riqueza, Deus deu uma sabedoria extraordinária. E em certo momento ele joga tudo por terra. Ele joga tudo por terra, meu amado, por uma desobediência. Ele desobedeceu ao Senhor de maneira grande. Por que aconteceu com ele? Ele foi segundo o que estava no seu coração. Ele priorizou o desejo do seu coração em detrimento à ordem, às orientações do Senhor. Quantas pessoas hoje, quantos servos do Senhor, homens usados, mulheres usadas por Deus, e foram grandemente alvos de serem abençoados. Foram ali alvos de manifestação do Pai, manifestação de milagres. A igreja do Senhor hoje está assim. As pessoas simplesmente, meu amado, desviaram porque andaram segundo o caminho que Deus falou para não andassem. Fizeram coisas que Deus disse que não fizesse. E como Salomão, ele preferiu seguir o desejo do seu coração do que a palavra do Senhor, a orientação do Senhor. E Deus me levou à memória quando eu estava lendo de manhã para pregar essa palavra. Jeremias 17:9, quando diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, desesperadamente enganoso. Cuidado. Tem problema não. Deus sabe do meu coração. Deus sabe que o nosso coração é enganoso. Ele é enganoso, igreja. Salomão seguiu os desejos do coração dele e foi pervertido por aquelas mulheres a adorar outros deuses, deuses pagãs. Deus, meu amado, que tinha nome de demônio, que cultuava demônio. Cuidado. Cuidado, meu amado, com o que o desejo, que o seu coração está falando com você. O nosso coração é enganoso. Se você tiver, meu amado, com a sua fé envelhecida, você vai deixar ser pervertido pelo seu coração enganoso. Mas como eu vou fazer então, pastora? Buscar ao Senhor todos os dias. Fazer da sua vida o que fala a palavra lá em Oséias 6. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor todos os dias. Sempre. Diariamente. Buscar estar firme com o Senhor. Ser instrumento nas mãos do Senhor. Ser referência nas mãos do Senhor. Imagina um homem daquele que era ali grande homem que foi Salomão. Depois passou por essa vergonha. Sabe por quê? Porque Deus afastou dele? Não, em momento algum. Decisão. Ele decidiu a se aliar com mulheres que o Senhor Deus falou que não o fizesse. Decisão nossa. Cuidado. Quais têm sido as suas decisões? Quais têm sido, meu amado, as suas atitudes acerca das orientações que está na palavra? Acerca das orientações, das pregações que você tem ouvido aqui neste lugar. Deus tem trazido para nossas vidas, para os nossos corações, ministrações maravilhosas de posicionamento, de vida com Deus. Porque nós somos destinatários de milagres, destinatários de bênçãos, mas precisamos nos posicionar diante do Pai, não ficar em cima do muro, não ficar, meu amado, sem posicionar de uma forma íntegra. Pastora, mas como é que eu vou fazer? O meu coração está fazendo isso, eu quero ser feliz. Meu amado, não existe felicidade fora da verdade, que é o Todo-Poderoso. Não existe felicidade fora dos caminhos que está registrado na palavra do Senhor, que vem dele para mim e para a sua vida. Mas é muito difícil, é difícil sim, mas é o que acontece, é o que é verdade, é o que tem que ser feito. O que adiantou? Depois, pela história deste homem, de Salomão, com certeza ele buscou arrependimento. Quando ele escreve os livros ali, que ele fala lá em Lamentações que tudo é vaidade. Ele fala em Eclesiastes que tudo é vaidade, que não adianta, que tudo nós daremos contas. Ele chegou à conclusão que não adiantava riqueza, não adiantava sabedoria, fora da presença do Senhor, fora da vontade do Senhor. É muito sério isso. Eu vou ler para você um texto, eu vou provar o que eu estou falando. Quando você foge da palavra do Senhor, Deus fica indignado comigo, com você. E ele ficou indignado com Salomão. Nós temos que buscar todo dia, meu amado, é a misericórdia, é a presença do Pai, não é indignação, mas é a bênção dele sobre as nossas vidas. Mas como isso? Como assim? Buscando a obediência, buscando ainda que te doa, ainda, meu amado, que você sofra, está na vontade do Senhor, está no prumo do Senhor. Salomão não foi enganado, ele foi alertado. Você não é enganado, você é alertado pelo Senhor. Tu, meu amado, todo dia, todo domingo de manhã, tu tem palavra aqui que te alerta ao que deve fazer.
que alerta a mim e você o que devemos seguir, o que devemos andar. E hoje a palavra do Senhor nos ensina, cuidado com a nossa fé envelhecida. Muitas vezes nós nos acostumamos, nós nos acomodamos com a nossa vida espiritual. Isso aqui é de Deus para nossas vidas, viu, meu irmão? Cuidado. Não se acomode com a tua vida espiritual. Não queira, meu amado, crescer na horizontal, engordar como crente, mas queira crescer na vertical, crescer no Senhor, crescer como servo do Senhor. Hoje, infelizmente, as igrejas estão lotadas de pessoas, mas vazias de Deus. É a igreja do mundo inteiro, está lotada de gente, buscando um subterfúgio, buscando uma justificativa para a vida. A gente escuta muito isso hoje. Você vê as igrejas cheias, mas depois você vê o povo nas redes sociais, você olha assim e fala assim, isso aí é servo de Deus? Isso aí serve a Bíblia? Isso aí segue a palavra? Não pode. Com atitudes, meu amado, que depõem totalmente contra. O que quer dizer isso, pastora? As igrejas estão cheias, estão lotadas de pessoas, mas as pessoas estão vazias do Senhor, vazias da palavra do Senhor, vazias do que Deus tem falado para mim e para você. Cuidado. Deus não quer servos inchados, Ele quer servos cheios do Espírito. O Senhor não quer servos inchados de gordura, Ele quer servos cheios do Espírito Santo. Ele quer servos, meu amado, que transbordam o Espírito Santo. Que o vaso esteja repleto da unção de Deus. Mas para o vaso estar cheio da unção do Senhor, nós não podemos, meu amado, ter a nossa fé envelhecida. Ter a nossa fé, meu amado, ela acomodada. Temos que a cada manhã buscar, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, ter intimidade com Ele, não ter uma vida rasa, mas ter uma vida profunda, uma intimidade profunda com o Pai. E eu quero falar para você nessa manhã, como está a sua fé? Como está o seu coração? Onde está o seu coração? Salomão colocou o coração dele naquelas mulheres que Deus falou que não colocasse. E o coração dele foi pervertido a adorar outros deuses. A adorar outros deuses. A sua fé está envelhecida, meu irmão? A sua fé, como é que ela está? Tu tem renovado ela a cada manhã? Tu tem buscado, meu amado, aqui na leitura da palavra, no jejum, na oração, buscar renovar a tua fé? É isso que eu quero falar para você nesta manhã. Salomão acomodou, era um homem que teve tudo o que ele quis, tudo, até o que ele não pediu, Deus deu para ele. Deus falou para ele que daria a ele toda a riqueza. Ele falou, não, Senhor, eu quero sabedoria. Deus falou, então eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza, porque você é o cara, você é o cara, então eu vou te dar. E Deus deu para ele. Deus olha para mim e para você e fala, você é o cara, um filho obediente, uma filha obediente, tu está no meu caminho, tu está fazendo a minha vontade. Aí nós ficamos todos felizes, cheios da graça, amando o Senhor, obedecendo a Ele. Mas um dia esquecemos que essa fé nossa, ela tem que ser renovada, que a nossa vida é uma constante, meu amado, todos os dias, que precisamos renovar essa aliança, que precisamos, meu amado, buscar essa vida, essa continuidade, sabe? Essa permanência do vaso cheio, essa permanência, meu amado, da unção sobre nós, para que o nosso coração não se envelhece, para que a nossa fé não fique envelhecida, mas que ela se renova a cada manhã. E eu amo esse versículo de Oséias, conheçamos e prossigamos, ou seja, não basta conhecer o Senhor, eu preciso prosseguir em conhecer Ele todo dia. Isso é o segredo, para que a minha fé esteja em constância renovação, e eu não tenha o perigo, meu amado, de fazer como Salomão, deixar que meu coração seja pervertido pelas deusas deste mundo, pelas concupiscências deste mundo, pelas investidas de Sanbalate e Tobias, pelas investidas do adversário. Eu preciso, dia após dia, renovar a minha aliança com o Senhor, para que a minha fé não se envelheça, para que a minha fé, meu amado, ela não possa me trazer problemas, para que ela não possa me trazer complicações. Muitas coisas contribuem para isso, muitas coisas contribuem, igreja, para que a nossa fé envelheça, para que a nossa vida espiritual, ela fica mais ou menos. Deus não tem vida espiritual mais ou menos para servo dele, Deus não tem vida mais ou menos para mim nem para você. Deus tem vida, meu amado, é do topo. Deus tem vida espiritual para mim e para você, é somente crescendo, é só para cima, não é engordando, não é inchando. Deus quer que você, que é vaso dele, porque dentro de você
habita um tesouro. Dentro deste vaso de barro, como Paulo disse, lá em Coríntios, dentro de nós, desse vaso, habita um tesouro, para que a excelência seja do Senhor, e a excelência do Pai na sua vida. A sua fé não vai envelhecer, a sua vida não será, o seu coração não será pervertido pelas deusas, meu amado, que serve lá a Astarotes, a Milcom, ao diabo, a Satanás, a deusa da sexualidade, a deusa, meu amado, de guerra. Não, Deus tem para você servir e seguir a um único Deus, ao único Deus que é poderoso, meu amado, para renovar a tua vida, para renovar o teu coração, para renovar a sua fé, e fazer de você mais que vencedor. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, o verso 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Deus apareceu para ele, mostrando para ele que não podia fazer, mostrando para ele, dando orientações do que ele deveria andar, o que ele deveria estipar da vida dele, o que ele deveria, meu amado, riscar, o que ele deveria deletar, o que ele deveria excluir da vida dele. Cuidado, quem você tem nas suas redes sociais, cuidado, com aquelas, sabe, inspirações que ficam na sua rede social. Deleta, exclui, tira do seu caminho. Cuidado, Deus orienta a sua vida, para que seu coração não seja pervertido por essas coisas, para que seu coração, muitas vezes a gente fica vendo rede social, e tem algumas pessoas ali, que você fica olhando e fala, não, fulano está tão bem, fulano está assim, eu queria ser como fulano, aí fulano lá posta as coisas, e aquilo vai crescer, enchendo o seu coração. Olha o que diz a palavra, seu coração fica enchendo daquelas coisas, dos deuses Astarotes, dos deuses Milcom, e aquilo vai pervertendo o seu coração, e você quer ser como fulano, você quer ser como ciclano, e começa a fazer as mesmas coisas. A sua fé está envelhecida, porque se a sua fé estiver renovada, se a tua fé estiver, meu irmão e minha irmã, sendo renovada dia após dia, você vai falar, isso não entra na minha vida, deleta, exclui. Na minha vida está quem segue e quem obedece a palavra do Senhor, as orientações que o Senhor Deus deu, porque eu não quero que o Senhor se indigne com a minha vida. Olha o que diz mais, e Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca dessa matéria que ele tinha dado ordem, olha só, ordem, que não andassem em seguimento de outros deuses. Cuidado, quem você está seguindo nas redes sociais. Por que está falando em redes sociais, pastora? Porque hoje é só isso que pega, hoje é só isso que a gente tem. Cuidado, para dar seguimento a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor Deus lhe ordenara. Cuidado, eu estou falando para você essa manhã, estou sendo boca de Deus, para mim e para você. Se alguém deletou você, meu amado, dá glória a Deus. Se alguém deletou a sua vida, dá glória ao Senhor, porque não era para estar com você, não era para você estar seguindo. Olha o que diz aqui, ele não obedeceu aquilo que Deus ordenou, andou em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Cuidado, é boca de Deus para a sua vida. Olha o que Deus está falando conosco nesta manhã, com quem estamos aliando, com quem estamos deixando que as inspirações, as motivações tenham enchido o nosso coração. Se não abrirmos os nossos olhos e buscarmos uma renovação diária, aquilo que nós comunamos, aquilo que nós compactuamos, aquilo que nós aliamos e que não está na vontade do Senhor, vai fazer que nosso coração se pervertam, e seguiremos a deuses que o Senhor Deus não quer. Faremos coisas que Deus abomina, faremos coisas que Deus ele condena, e sabe qual que é o resultado disso? Deus se indignará conosco. Olha o que diz a palavra, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Pastora, mas Deus faz isso? Faz, porque está na palavra. Tem coisas que a gente não sabe, porque não lê a Bíblia. Tem coisas que a gente não acredita que tem, porque não lê a Bíblia. Mas ali está escrito, não foi eu que estou inventando não.
Deus se indignou contra Salomão, porque ele fez o que Deus ordenou que não fizesse, e Deus apareceu para ele 2 vezes. Então, nessa manhã, palavra dura, pastora, mas tem que, gente, eu não vou ficar pregando aqui só que Deus dá bênção, que Deus vai dar carro, que Deus vai dar saúde. Isso a gente sabe, que a palavra do Senhor fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E eu, como pastora, eu como responsável pela vida espiritual dessa igreja, eu tenho obrigação de falar a verdade, aquilo que Deus tem colocado no meu coração e que está aqui na palavra. Eu busquei hoje vários sermões para trazer aqui hoje. Deus colocou esse, porque nós precisamos. Como está o nosso coração? Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa fé? Está envelhecida? Vamos renová-la. Tem tempo, pastora? Tem tempo, tudo tem jeito. Basta eu me posicionar, basta eu querer. Quais têm sido os meus posicionamentos? Quais têm sido as minhas decisões? Eu quero, a partir de hoje, se tem alguma coisa nas nossas vidas que está saindo contra aquilo que o Senhor Deus disse, se eu estou seguindo alguém, se eu estou vivendo com alguém, Deus falou porque não se envolvesse, não entrareis com essas mulheres, não entrareis nela e nem elas com vocês, porque ela vai perverter o teu coração. Então aquilo que você sabe, que pode trazer para você coisa ruim, amizade, tem amizade, a gente tem que sair da vida da gente, tem que sair, sabe por quê? Porque você prega, você fala, você ensina, a pessoa não quer, a pessoa quer só coisa errada, então que fica para lá, vai dar conta com Deus, para não correr o risco de perverter o seu coração. Gente, quem podia falar que Salomão ia ter um coração pervertido, que aquelas mulheres iam perverter o coração dele, a levá-lo a adorar a deuses pagãos? Quem diria uma coisa dessa? Era um homem sábio, mas ele estava com a fé envelhecida. Tudo foi, a raiz de tudo, é que a fé de Salomão, ele já estava ali com o coração velho, na velhice dele, a fé já estava mais aquela coisa, já não estava mais, sabe, aquela Brastemp com o Senhor. Como está a sua vida com Deus? Nós temos que estar, meu amado, tinindo, a nossa vida espiritual tem que estar triscando todo dia, cada dia melhor, cada dia mais envolvida com o Senhor, cada dia mais na intimidade com o Pai. Então hoje, eu não sei como está você, mas nós vamos orar agora e pedir a Deus que renova a nossa vida, renova a nossa fé, renova a nossa comunhão com Ele, para que o nosso coração esteja sempre, meu amado, aberto e pronto, seja um terreno fértil a receber a palavra, e seja um terreno fértil, sabe para quê? Para poder, meu amado, estar todo dia buscando a intimidade, buscando o renovo com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, para não corrermos o risco de ser como Salomão. Amém? Então que hoje nós podemos orar e clamar a Deus por isso, clamar ao Senhor Deus: Pai, eu quero que minha fé seja renovada, eu não quero, Pai, que nada venha me desviar do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Coloca nesta manhã, meu irmão, a sua vida espiritual nas mãos do Senhor. Busca nesta manhã um renovo. Busca nesta manhã, meu irmão, uma vida, não uma vida rasa, mas eu quero uma vida de profundidade, de intimidade com o Pai. E é isso que eu vou ter, que é isso que eu quero, e é isso que eu busco, e é isso que Deus vai me dar, porque é palavra dEle, e é promessa dEle na minha vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nós sabemos a história, mas só a parte boa. Muitas vezes deixamos, ó Pai, de entender, de buscar aquela parte que nós precisamos aprender, que é a parte, ó Pai, que traz a bênção, é a obediência. Obediência a Ti, obediência ao Senhor a cada manhã. Não, ó Pai, compactuar com aquilo que o Senhor Deus falou e declarou que não fizéssemos. Pai, se há na nossa relação de amizade, se há no nosso convívio, Pai, coisas, ó Pai, que desfaz, coisas, ó Deus, que é contra a Tua vontade, que o Senhor ordenou que não fizesse, que o Senhor ordenou que não, ó Pai, não nos alinhássemos, ó Pai, quebra agora, Senhor, tira do nosso caminho, Pai. Nós não queremos ter uma fé envelhecida, não queremos ter uma vida espiritual, ó Pai, cansada, mas queremos ter uma vida, ó Pai, espiritual renovada, ó Pai, uma vida espiritual, ó Pai, nova a cada dia. Espírito Santo, faça um milagre, ó Pai, nas nossas vidas, porque tudo mais o Senhor vai acrescentar, mas a nossa vida contigo, Pai, a obediência contigo, Pai, nós precisamos nos posicionar.
Precisamos escolher, ó Pai, querer ter essa vida espiritual abundante, ter uma vida, Pai, de intimidade, ter uma vida de obediência a Ti. Eu clamo a Ti nesta manhã, cada vida que entrou aqui, cada vida, Pai, que está se levantando, ó Pai, e está caminhando para o Senhor, que cada um busque, Pai, a ter uma fé renovada, busque, Pai, ter uma fé, Senhor, a cada dia, ó Pai, na Tua presença, não uma fé balançada, não uma fé instável, não uma fé envelhecida, mas uma fé renovada. Para, Pai, que diabo, para que os falsos deuses, ó Pai, não tenham poder de adentrar os nossos corações e roubar, ó Pai, o lugar que é do Senhor. Nós agora, ó Pai, damos legalidade a Ti, Senhor, e damos, ó Pai, quebramos toda a influência maligna, toda a influência do adversário, toda a influência de amizade, Pai. Cai neste momento, cai agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos andar, Pai, de vitória em vitória, de glória em glória. Podemos andar, ó Pai, na vida, Pai, de mãos dadas contigo, ó Pai, sabendo, Pai, que o Senhor é que nos conduz, o Senhor é que nos leva, Pai, a caminhar em terra plana, que nos leva a caminhar em terreno fértil, Pai. Nesta manhã, eu abençoo esta igreja, eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a família do Teu povo, eu abençoo cada família aqui representada. Ah, Deus, dá uma semana de vitória para esse povo, dá uma semana de vitória, Pai, para os Teus servos, para os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém.